público. Obrigado, Rogério. Prazer estar aqui com vocês, receber essa aula aqui, né, de gestão financeira, planejamento familiar, políticas públicas. Fiquei atento aqui às informações, aprendi um pouco. Essa questão da valorização dos imóveis é preocupante. Isso é preocupante. Eu fui corretor de imóvel há muitos anos. Trabalhei com compra e venda. E a gente tem... Eu estou com imóvel para vender e alugar isso, se você souber de alguma coisa. E, assim, o mercado imobiliário é muito interessante, porque as pessoas trabalham com compra e venda, investimentos, né, aluguéis, e é um mercado muito aquecido. Né? E tem tudo a ver com a tua área, né? Sim. Eu estava pensando isso vindo para cá, Alan. Eu gosto muito de observar as coisas e tentar entender o porquê alguma coisa é assim, outra coisa é assim. Eu sou meio observador e tento fazer questionamentos para mim mesmo. E assim, quando ando com um motorista, né, o táxi ou o Uber da vida, eu fico olhando, sempre gosto de ficar olhando a via, né? E aí eu fico tentando entender por que certas regiões são diferentes de outras. Por que, por exemplo, lá no Elevado do Juá, ou então no Alto da Boa Vista, que é um morro, sim, tem mansões caríssimas e talvez um dos metros quadrados mais caros do país. Sim, mansões como a da Angélica do Hulk, que já recebeu o cheque, né? A gente vê em outras regiões, a gente tem aqui Arraial do Cabo, que tem várias mansões em cima de morros, né? E lindas, fantásticas. Qual a diferença de ter uma mansão ali é morro? sim. Porque a gente associa a favela a morro. Então, por que o dali não é uma favela e a favela é favela? Aí hoje, vindo para cá, eu acho que encontrei a resposta. Tá a segurança pública. Ah, sem dúvida, sem dúvida. É a segurança pública que define o valor do imóvel ali. Uma vez que falta segurança pública, falta negócio, falta tranquilidade, falta qualidade de vida. E uma vez que falta o poder público e a segurança pública, isso pode determinar se o local é uma favela ou não. Sim. A ausência do Estado que vai fazer com que talvez as milícias, né, as organizações criminosas se expandam e vai fazer ali a exploração, né, da criminalidade. Isso é muito favorável em comunidades, locais que não têm o patrulhamento ou a presença mais efetiva das forças policiais. E aí, ou seja, favorece a criminalidade a se expandir e a fomentar, né, criminalidades e outros afins, por conta exatamente da ausência do Estado, que não está ali para poder garantir a segurança pública, acesso aos direitos, e aí vira uma questão generalizada de problemas. Gente, eu e meu marido, a gente estava falando esse final de semana da Cidade de Deus, que era um conjunto habitacional, né, com casas populares, e que virou uma das favelas mais perigosas, né, do Rio de Janeiro, por essa questão realmente de crime organizado, enfim, né? A ausência do Estado, com que faz que essas milícias e, né, organizações criminosas se instalem ali e começam a fomentar, né, todo o produto de exploração criminosa possível, né, desde venda de água, venda de carvão, venda até de internet, né, de até mesmo de acesso aos serviços públicos, como energia elétrica. Em filmes a gente vê isso aí direto, né? Sim, energia elétrica. Não precisa pagar mais luz, não. Você vai pagar aqui, deixa cortar, você vai pagar aqui. Ninguém vai vir, ninguém vai vir aqui cortar. Você vai pagar pra gente, não paga mais pra concessionária. Isso é um problema seríssimo, é um problema de políticas públicas sérias, né? Acho que a gente parte de um princípio de quando o Estado, ele realmente se coloca na condição de poder presente, né, do interesse coletivo, ele consegue trazer a organização, consegue manter ali a presença do Estado, e aí, obviamente, a criminalidade não vai se instalar ou não vai prosperar, porque ali o Estado ele ocupou e as forças policiais vão estar garantindo com que as pessoas fiquem seguras. Agora, uma dúvida que eu tenho aqui, Alan, a segurança pública é responsabilidade do Estado, né, da esfera do Estado. Né? Estado do Rio de Janeiro, Estado de São Paulo. De todos. Federal, estadual, municipal. É isso que eu ia entrar. De todos. A função, aonde que o poder público municipal entra
para atuar em relação à segurança pública em conjunto com o Estado? Como? guardas, Na prática? né? Que é. Basicamente as guardas. Hoje, nós temos uma decisão, né, do atual presidente que autorizou as guardas municipais, a partir do ano 2022, atuarem como força de segurança. Antes, as guardas municipais tinham essa celeuma de não atuar efetivamente, de ter o poder de polícia. Então, Só algumas cidades que bancavam, poucas cidades que criaram aí, suas leis. Por conta exatamente da decisão do chefe do Poder Executivo Municipal. Ele tem essa prerrogativa, por lei, de instituir na sua cidade a Força Policial Municipal, que são as guardas municipais, né? Armadas. Isso. E por ser dever do Estado, né? Então as prefeituras acabam se omitindo em prestar esse serviço. Acabam deixando só por conta do Estado mesmo, né? Entendi. Da capital, para poder exercer o policiamento, os batalhões nas áreas dos municípios. Isso está mudando. A gente tem visto isso modernizar, e as guardas municipais, a cada ano que passa, tem se institucionalizado para que possa se tornar, de fato, de verdade, polícias municipais. Passando desde capacitação, treinamento, né, forma de atuação nas ruas, começa com o processo de armamento não letal e depois evolui para o armamento letal. Obviamente que isso tudo passa, né, por uma decisão de lei, de Câmara Municipal. Muitos municípios têm regulamentado as suas leis orgânicas, vai lá na fundação do município, porque não previa a Guarda Municipal Armada, então fazem um novo concurso. Lei orgânica seria a Constituição do município, vamos dizer assim, né? Isso aí. E aí isso tudo passa por um colegiado das câmaras municipais, e aí sim o município ele pode legitimar as suas guardas para trabalhar com o porte de arma de fogo. E aí passa a fazer um enfrentamento da criminalidade. Primeira barreira, né? Sim. Acaba sendo a primeira barreira. É a primeira. E reduz os delitos de pequeno porte, né? Sim. Aqueles que a gente vê na rua, um pequeno furto. Eu acho que essa é a grande vantagem. Eu acho que o município que não tenha isso, a cidade que não tem isso, está fadado ao fracasso, até aumentar, a ver seus níveis de criminalidade extremamente elevados. Não tem como o Estado, que é o detentor da Polícia Militar, né, responsável da Polícia Militar, ela organizar a segurança de uma cidade do interior do Estado. Não tem, não se vê, praticamente não se comunica, e não conhece os miúdos, o local, onde tem saída, onde tem entrada. Exatamente. As nuances do município que fica a caráter das prefeituras, né? Urbanizar, levar serviços públicos de iluminação, de urbanizar, fazer toda a pavimentação, são as prefeituras que têm essa competência. Então, o município realmente, quando ele toma para si o papel, essa responsabilidade, cumpre o dever de casa. Exatamente. E aí ele tem realmente uma obrigação, né, uma força a mais para poder somar com as polícias militares, porque o efetivo da polícia militar é muito escasso. A gente vê isso, é natural, e isso não é só no Rio de Janeiro, são todos os estados que têm essa deficiência das polícias. Então, o complemento que o município pode fazer é preparando as suas guardas municipais. Né? E assim, eu acho que a segurança pública não é só a guarda municipal. Eu estava até pensando aqui agora. O bandido, eu estava pensando isso agora, vendo você falar. Porque assim, uma rua que não está iluminada é a possibilidade de aumentar a criminalidade. Uma falta de saneamento básico, uma falta de... Iluminação faz toda a diferença, evasão escolar. Evasão escolar também. Eu ia falar que também estrada, rua asfaltada, pavimentação, porque o bandido quer que a polícia tenha dificuldade de chegar até ele. Isso. Então, quanto mais dificuldade tiver para acessar ele consegue controlar ali. E uma vez que você, por exemplo, rotas, rota de entrada, rota de saída, uma vez que você tem um controle sobre isso, e deixa de estar na mão do bandido,
aumenta a segurança para todo mundo, aumenta a segurança do estado, da cidade como um todo, das pessoas do entorno e facilita o trabalho do pessoal de frente. Alan, como é que você foi para essa área de segurança? Eu ia fazer essa pergunta, porque começou como corretor, estava esperando a oportunidade. Transmimento de pensação. Porque ele falou agora que foi corretor, né? E veio, quando você veio parar nisso aí, do nada? Eu sou policial militar de carreira. Né? Você já era corretor ou foi corretor ao mesmo tempo junto? Enquanto corretor, eu fazia muitos negócios, mas aí eu montei uma imobiliária, montei uma estrutura, tinha vários corretores trabalhando comigo, aquele sonho de crescer, mas tinham meses que a gente não conseguia bater a meta. Né? Então, o que eu pensei? Vou fazer um concurso público, vou estudar, já tinha formação em Direito, comecei a fazer diversos... Você tem formação em Direito? Sim. Comecei a fazer diversos concursos públicos, e aí o que era mais assim, iminente era o da Polícia Militar. Eu fui naquele objetivo de fazer aquele trampolim, né, que é muito natural nos concursos públicos, mas aí eu não consegui, me apaixonei, fui ficando, fui sendo muito bem aproveitado nas funções, e isso me impeliu para a política. Né? A gente sabe que a política, ela influencia em todas as áreas. Mas você está preparado para... Bem, você ainda não é um político, né? Você trabalhou como gestor de segurança pública. De segurança pública. Tem que ser político, mas não é um político. É um cargo político, né? Porque é uma indicação. Isso, então. Tem que ter a política na veia, mas não é um político. E a técnica, né? Isso, porque é mais um gestor do que um político em si. E tem que fazer política para conseguir as coisas. Mas e agora? Ser político de carteirinha, CLT político. Você está preparado para isso? Você vê quais são os desafios que você vê pela frente? É um desafio muito grande, porque a política ela está entranhada em todas as atuações, em todos os momentos. Estavam falando agora no bloco anterior sobre questão financeira. Hoje, o Brasil todo está passando por eleições municipais. Sim. Obviamente que isso impacta diretamente, né, naquilo que o município pode oferecer de rentabilidade, né, nos acontecimentos, naquilo que o município ele tem na sua normalidade, é afetado e impacta diretamente, né, no sistema financeiro do município. Então, desde essa questão até a questão de políticas públicas sérias que precisam ser desenvolvidas para uma boa gestão acontecer, tudo isso passa pela política. Então, ou seja, ser um ator político é você ter o senso de responsabilidade, do cumprimento do dever, aquilo que você realmente fazer o que tem que ser feito, a questão que você falou anterior, que é muito legal. Então, você praticar o senso de servidor público ao estrito cumprimento do dever do que você precisa fazer, acho que isso é a questão do político. Política séria, política que você realmente vai levar com responsabilidade. E a política, ela te favorece, Vitor, a você entrar nas instituições, a você ir para os órgãos e você tomar decisões e você influenciar a cidade para que ela possa evoluir, para que ela possa crescer, para que ela possa desenvolver realmente políticas públicas sérias para beneficiar a população. Então eu vi isso de perto. Eu falei, poxa, isso é legal. Você acha que pode contribuir mais para a política pública sendo um vereador do que um secretário? Porque assim, você está preparado que é uma mudança bem radical. Porque uma coisa é você receber a verba e trabalhar com ela. Outra coisa é você ter que buscar a verba para entregar para o teu secretário para poder executar. A diferença assim, a gestão é praticamente a mesma, porque você vai gerir, né, uma parcela de recursos do município e você vai representar uma fração, né, uma tropa, as pessoas que estão subordinadas a você. Mas o vereador, ele tem um papel muito interessante, que é criar as leis, fiscalizar também, mas principalmente criar. Então você tem o seu ímpeto, a sua discricionariedade de realmente apontar uma necessidade. O secretário, ele tem essa prerrogativa, mas ele sugere ao vereador. Então o vereador, ele
vê a demanda do município, vê a viabilidade financeira para poder criar algum programa e aí leva a conhecimento do prefeito para poder saber se aquele momento político é importante para aquela proposta. Então, o vereador ele tem de ofício esse dever de criar a lei, ou seja, esse pontapé inicial parte dele. Obviamente que depois o município, como órgão executivo, vai gerir aquele projeto, aquele processo, mas nasce lá do vereador. É ele que tem esse ímpeto, essa vontade. O pontapé inicial é do vereador, então. É do vereador, porque ele cria o direito. Então, mas é aí que eu falo, o pontapé inicial é dele. Sim. Mas já para se levar a cabo também é ele. Porque ele fiscaliza, né? Não é só isso. Ele é fiscal da lei. Para que a lei aconteça, ele vai ter que negociar com a Câmara, Sim. vai ter que obter a aprovação dos outros vereadores. Sim. Interlocução vai ter que fazer tudo isso para que aquilo que foi o pontapé inicial dele vire um gol. Isso. Entende? Vai ter que passar da zaga e passar todo meio de campo, ataque, para chegar lá no gol. E é esse o ponto onde eu falei que acho que é a mudança drástica que você está se colocando, se propondo. Sim. Porque uma vez você é o cara que já está no pra cá só para botar o gol. Hoje era assim, né? Sim. Porque já chegou a verba para você, como você até colocou uns pontos interessantes aí que eu não sabia. Você pode propor isso ao vereador, o vereador vai lá e faz. Sim. Você tem essa interlocução, isso é interessante. Só que agora você deixa de estar ali como secretário recebendo a demanda e fazendo acontecer. Executando e passa a legislar. Passa um passo anterior para chegar até lá. E isso é a parte, acho que, mais chata. Chata para quem acha que é chato, porque para quem gosta de política, essa é a parte mais legal. A legislação municipal, depois que troca o prefeito, acaba tudo, começa tudo de novo. Não, depende. As leis são permanentes. Enquanto não houver uma outra lei que revogue a que está em vigor, aquela lei é permanente. Nós temos leis que influenciam o município desde a sua fundação, desde a sua criação. Mas, Vitor, só para complementar a sua pergunta, o vereador ele tem uma responsabilidade, vamos dizer assim, de criar a lei e fazer com que ela aconteça. Porque ele tem o seu papel de fazer essa interlocução com os outros vereadores, de negociar, né, as verbas que vão para cada secretaria, para cada órgão, cada instituição. A pauta nas reuniões. Sim, ele tem essa incumbência, esse ofício legal, essa prerrogativa legal. É uma competência exclusiva dele fazer a lei. E para que essa lei ela possa ser aprovada, é óbvio que ele vai tratar ali, né, com seus pares e fazer essas conversas, essas negociações, que é natural. Em todo o mundo é assim, né? Para que isso venha acontecer. E se ele tem realmente um projeto bom, uma causa nobre para representar o município, ou uma parcela, uma fração, uma classe, como é o meu caso, eu busco representar a segurança pública. Então eu levanto a bandeira da segurança pública. Então eu vou em busca, né, dos ideais para melhorar a segurança pública cada vez mais. Esse ímpeto ele só pode nascer de uma pessoa, é do vereador. O secretário, até mesmo o prefeito... Até mesmo que nasça pelo prefeito, o prefeito tem que jogar isso para o vereador, para a Câmara. Ele não tem essa competência, entende? O executivo ele pode até decretar, mas não é força vinculante de lei. Então, ou seja... Pode até ter o desejo também. Exato. Mas aí ele joga para um vereador, para a Câmara. Então é ele que vai criar a lei no escopo, né, que obviamente vai passar pelas comissões, são várias comissões de análise, de legalidade, de ética, de viabilidade, e aí sim ele vai poder aprovar essa lei. Já o executivo ele não tem esse papel, ele só executa, ele só coloca em prática. E a outra questão também, que é importante... Por isso foi a minha indagação, que você era até pouco tempo atrás o executivo. Exatamente. E o executivo nomeado, porque é uma nomeação. Né? O ser secretário é você ser nomeado pelo gestor, né, pelo chefe do Poder Executivo. É igual o ministro para o presidente. É isso. Assim como existe o ministro para o presidente, tem o secretário dos seus prefeitos. Você não tem um mandato. O mandato, quando você é eleito pelo povo, aí você tem um mandato. Aí você realmente representa aquelas pessoas, representa todo o município, mas principalmente aquelas pessoas que acreditaram em você, investem em você o apoio, o voto,
para que você possa representá-los naquela proposta que você fez, né, no seu escopo de campanha. Então, é muito interessante diferenciar isso, porque o vereador ele tem um papel muito importante para o município. E por isso eu chamo a atenção, porque tudo que a gente falou aqui na mesa, por isso que eu dei o exemplo da gestão financeira, planejamento familiar, toda essa questão, tudo isso passa pela política. E é muito importante as pessoas estarem conscientes que a gente precisa realmente eleger pessoas competentes, de caráter, pessoas que realmente sejam compromissadas, né, com o serviço público. Não é só um momento. O momento é político, mas a decisão é permanente. São 4 anos que gera isso em todo o Brasil, né? Isso está acontecendo. Então é muito importante deixar esse alerta para que as pessoas escolham realmente candidatos que estejam alinhados com os interesses dos municípios. Me preocupa só essa questão da cultura e da escolaridade do nosso povo, realmente, sabe? Eu não sei se eles acessam a importância dessa informação, né? Isso está mudando. Ao acesso à internet, né, às redes sociais, o WhatsApp hoje tem uma ferramenta. Tem conscientizado melhor as pessoas. Tem trazido uma consciência para a população. Para os políticos, talvez ainda não. Ainda existem políticos, né? Ainda com aquela cabeça antiga de falar o que eu falar o povo vai acreditar. Não está mais assim, não. Não está, não. As pessoas estão mais... A gente falou isso, não sei se foi num vídeo bônus que a gente fez aqui, né? Que eu até olhei para cá e falei, político, olhe suas mídias sociais, lembra? Sim. É importante, porque a geração, o maior percentual, vai ser ainda geração Z, a geração milênios, que ainda deve estar com um percentual mais. A gente até trouxe esse percentual na semana retrasada, eu acho. Que vai ter cerca de 51% dos votos, mas quem está mais crescendo é a geração Z. E está tirando mais títulos nesse período. Sim. Então, e eles é o que mais acessam. Gente, Prefeitura de São Paulo, nós vamos ver aí esses dados assim, reais nas nossas vistas, né? Pablo Marçal realmente 3 milhões de visualizações, comentários, como que ele está atuante, ele tá crescendo muito. Ele tem ele fugiram tem a do debate já. Com ele, né? Fugiu, você ficou sabendo? Não, Os próximos 2 debates, eles não aceitaram a programação. O cara tem o dom da palavra, né? Ele está nisso há muito tempo, ele não se intimida com a câmera. Ele tem a máquina da mídia na mão, né? Das redes sociais. É um cara extremamente inteligente. Ele não tem rabo preso, ele fala o que ele pensa. É isso aí. E ele está sendo verdadeiro, ele não precisa ser político. Pois ele não e tá sendo um ator disso, político. a gente vai ver como que as mídias sociais afetam a decisão de voto. A partir dessa máquina que ele tem, essa estrutura que ele tem na mão também. A gente já teve na eleição de Bolsonaro. Isso exatamente. Foi portanto, que o controle hoje Pode falar? Pode. Ué, não sei. O controle Você rigoroso, vamos dizer assim, está muito incisivo. Eu acho que a régua está muito alta para o critério. Eu tô te entendendo. Entendi. Mas assim, a rede social é uma ferramenta muito importante. Sim. É tão importante que eu ia trazer esse dado hoje, que eu acabei não trazendo, né? Eu omiti. A geração Z, que a gente fala tanto, praticamente não sabe mais o que é controle remoto. A maioria não vê mais. Né? Não vê mais televisão. Que bom, porque não serve para nada o controle remoto. Não, mas vê pelo celular. A questão é que eles estão gastando mais tempo no YouTube. Sim. Mais de 50% desse pessoal não consome mais televisão aberta. Minha filha só vê YouTube. Eu acho que o conteúdo do YouTube é mais relevante do que a televisão. As mídias, assim, as grandes mídias, ela tem esse poder de influenciar e aí acabam fazendo algumas coisas intencionalmente. Sim. Né? O Joe Biden, né? no último sábado, o Joe Biden chamou 100 creators dos Estados Unidos para visitar a Casa Branca, tirar fotos, fazer lives lá. Que legal. Já era uma coisa que os democratas costumam fazer e ele fez nesse último sábado. Porque ele até finalizou a reunião lá com os creators, dizendo que eles eram o futuro da nação, o futuro do país, tudo mais. Tem minhas ressalvas. Eu queria fazer uma perguntinha aqui, até para a gente poder fechar vamos lá. Com relação à gestão de segurança pública, como uma pessoa que seja vereador, ela conseguiria fazer uma boa gestão de segurança pública e ao mesmo tempo articular dentro da Câmara
para poder possibilitar a cidade ser mais segura? Com certeza. Deixa eu acrescentar. Por favor. Na Ajude. Porque eu ia falar isso, mas vou aproveitar a sua deixa. Saiu uma pesquisa recente que a segurança pública é o número 1 para o brasileiro. Né? Mais da metade dos entrevistados colocaram a segurança pública em primeiro lugar, depois saúde e depois educação. Então, isso hoje realmente é um dos pontos mais importantes que os eleitores estão focando. E aí, daria para fazer como que é fazer essa política toda? Essa pesquisa, ela remete muito à questão da diferenciação do poder aquisitivo que as pessoas têm. Quem tem um plano de saúde, por exemplo, ele não conhece a realidade do SUS. E, por outro lado, também as escolas, né, que você falou, as escolas cheias de outdoor pelas cidades, os pais preferem pagar um ensino supostamente de qualidade para o seu filho, e aí não conhecem também, por outro lado, a realidade das escolas, né, dos municípios, dos estados. Por outro lado, a segurança pública, já mesmo quem tem a condição abastada, precisa manter a sua segurança. Porque o cara não vai ficar preso, ilhado dentro do condomínio fechado dele com segurança. Ainda uma hora vai ter que sair. Ainda né? que ele tenha carro blindado, ainda que ele tenha porte de arma. Mas se ele tem as ruas seguras, vai garantir a vida e o patrimônio. Então tem essa questão. E a questão do que você falou, existem as comissões dentro das câmaras dos vereadores, assim como dos deputados, tem as comissões que cuidam de cada matéria, né? A comissão dos idosos, a comissão da educação, a comissão da saúde e a comissão da segurança pública. Então, ou seja, tudo aquilo que acontece no mundo externo da política, que depende das forças de segurança, da atuação das polícias, na realidade das ruas, os vereadores tomam conhecimento através da comissão, a Comissão de Segurança Pública, e aí pautam reuniões, pautam encontros com os comandantes, com os delegados, com até mesmo as associações de moradores, para poder tomar conhecimento. E tem também tem uma questão muito legal aqui no Rio, que são as comissões de segurança pública do Estado. Eu esqueci o nome agora, eu vou lembrar, que os batalhões, eles permitem que os órgãos, por exemplo, a OAB, né, as associações de moradores, eles participem também dessa comissão. É a Comissão de Segurança Pública do batalhão. Então, os vereadores, têm acesso a essas comissões, têm acesso a esses órgãos, e aí, em conjunto, trabalham, né, para que algumas leis, algumas decisões, algumas destinações de verbas possam favorecer e melhorar a atuação nos municípios. Então, assim, é importante, né, a parte política é muito importante, porque ela vai influenciar. Sim. Né, e até mesmo os programas que os estados eles levam para os municípios também têm a influência dos deputados, que são os detentores das comissões, e dos vereadores, que estão sempre em conversa, né, em reuniões, porque pautam sobre o mesmo assunto. Então, assim, tem a influência, tem a necessidade, e é importante para os municípios, porque parte dali, né, as decisões que vão gerir os municípios.